Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá em João capítulo 12, versículo do 1 até o 8. Até o 9. Essa palavra é uma palavra que calou muito forte quando nós lemos ela. Nós já lemos ela inúmeras vezes. Mas a forma como Deus mostrou algo para nós nessa palavra. E por isso o tema dessa ministração, atitudes que falam do cristão, que falam de nós para Deus. Atitudes que nós temos e que falam de nós para Deus, aquilo que nós fazemos, não é? E que às vezes fala muito mais do que uma palavra, do que o verbalizar alguma coisa para Deus. E isso tocou muito no meu coração. Eu quero compartilhar com você. João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, ou um vaso de alabastro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Então ele falou isso, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa, que o dinheiro costumava, pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa em paz, ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Amém? É até o 8 mesmo. Atitudes que falam do cristão, ou de mim, de você, de nós, para Deus. Jesus Cristo sempre deve ser o centro da nossa vida. Isso você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que a vida do cristão deve ser sempre cristocêntrica. O apóstolo Paulo, ele declara isso, quando diz que para nós, o viver deve ser sempre Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Mas ele também disse, Jesus, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o caminho. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, em João 14:6. E se Ele é essa vida, se Ele é esse caminho e essa verdade, então, na verdade, nós temos que estar pautados sempre nele. E por isso que os filhos de Deus não vivem a vida deles, ou não deveriam viver a vida deles, mas permitir que Cristo vivesse, porque nós não temos vida, porque a vida que nós temos é Cristo em nós, essa esperança de glória, ou a esperança da glória. Logo, a vida que temos, como declarou Paulo, não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo quem vive em mim. Por isso é muito importante nós entendermos, Gálatas 2:20 declara isso. Nós entendemos que essa vida que nós temos é a vida de Deus em nós. Jesus Cristo é a vida que flui em cada cristão. E por essa razão, cada um de nós temos o dever de expressar intensamente esse Cristo em nós, como nós já falamos inúmeras vezes. O texto que nós lemos, como eu falei no começo, chamou a minha atenção pela atitude de Maria. E o que eu falo da atitude de Maria? Porque ela tem uma atitude inusitada, uma atitude diferente. Eu e você, nós fomos ensinados a viver a vida cristã dentro de uma caixinha.
dentro de 4 linhas ou 4 paredes, que a gente chama de teologia. E isso não tem nada de errado. Mas isso, muitas vezes, impede-nos de ser aquilo que nós gostaríamos de ser e de viver aquilo que nós gostaríamos de viver. E eu não estou falando que temos que sair fora do que diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E essa liberdade é que muitas vezes nós atrofiamos, nós prendemos. E a vida cristã se torna algo cansado, pedante. Porque a gente vive a mesmice sem experimentar o que de fato Deus tem para nós. Nós temos medo de sair do modelo da adoração que nós recebemos, do modelo do relacionamento que nós recebemos. Nós vimos para a igreja e a gente já sabe naturalmente tudo o que vai acontecer num culto. E a gente sabe até o que nós vamos dar nesse culto. A gente não espera, ou pelo menos imagina, ou pelo menos tem essa sensação de que nada vai ser diferente. E na grande maioria das vezes não é. E a gente fala, mas é assim mesmo. Mas não é assim. Na verdade, nós somos assim. Uns ficam felizes em viver assim. Outros não. Outros querem mais. E essas pessoas que querem mais, elas nos assustam. Porque elas saem da caixinha. Elas saem do óbvio, elas saem do lógico. E quando elas saem disso, elas nos espantam. E às vezes, até nos escandalizam. Porque, o padrão não é esse. Mas qual é o padrão? O padrão foi o que criaram para nós. Foi o que falaram para nós. Há alguns anos atrás, ou sempre se teve, de que o trem, ele tem o trilho por baixo dele. O trilho do trem sempre foi por baixo. Não é? Ele anda em cima de um trilho. Há alguns anos atrás criaram um trilho em que ele é de cabeça para baixo e o trilho é em cima. Ele anda grudado, ele roda grudado, ele desliza grudado, como se fosse um bicho preguiça grudado, e ele desliza com a mesma velocidade do trem que anda com o trilho, que tem o trilho no chão. Mas algumas pessoas ficaram com medo de entrar nele, com medo que ele caísse. Parece que a segurança não é a mesma. Vocês imaginam como que a nossa mente, ela entra numa caixinha e ela não consegue sair? E a nossa vida com Deus, ou pelo menos o que nós imaginamos, ou nós projetamos, ou o que foi incutido dentro de nós, ela não muda isso. A gente é acostumado a viver assim. Jesus defende a atitude de uma mulher que resolveu ser diferente. E Jesus defende de forma veemente. Ele, a ponto de dizer, deixa-a em paz, quando ela é questionada, quando ela é julgada pela sua atitude. Deixa-a em paz. Vocês não sabem por que ela fez isso. Porque nós somos assim, quando alguém faz algo diferente, em vez de nós chegarmos e perguntar, por que você fez isso? A gente já julga, porque a pessoa sai do padrão. Quando ela sai do padrão, a nossa mente, ela não consegue imaginar isso, ela não consegue raciocinar, e é por isso que as pessoas que pegam aquilo que não é óbvio, e fazem aquilo que não é óbvio, elas se destacam na sociedade. Por que elas se destacam? Porque elas não andam no trilho, porque elas não vivem no trilho, porque elas não caminham no óbvio, elas sempre querem algo diferente. E elas acabam encontrando. A vida do adorador deveria ser pautada, e nós deveríamos buscar fazer isso. Temos que viver o óbvio, mas experimentar, de vez em quando, algo novo, experimentar algo que Deus tem para nós. Eu falo que o brasileiro, ele funciona da seguinte maneira, e eu já ouvi isso. Nós somos tão assim, que se domingo não tiver macarrão e frango, parece que não foi legal o domingo. Pastor, esse final de semana lá em casa não foi legal, porque a mulher resolveu fazer uma feijoada, e a feijoada é na quarta, porque o estômago é inteligente, ele sabe que a feijoada é na quarta. Então o estômago viu, porque o estômago também tem olho, né? Ele viu e falou assim, olha, domingo feijoada, não é legal, vai dar uma dor de barriga. Nós somos tão condicionados que
nós estamos tão acostumados a fazer daquele jeito que se alguém sair do padrão, fala, mas por que você mudou? Mas qual é o problema de eu ter mudado? Não, é que não é legal fazer isso. Sabe, nós precisamos abrir a nossa mente e entender que o que Deus criou para nós, essa liberdade, ela fala muito de nós para Deus, mas a forma como a gente vive isso. Eu quero junto com você olhar para essa mulher e para as atitudes dela, porque a atitude de Maria é uma atitude diferenciada. E por que eu falo diferenciada? E você vai perceber isso. O que fala de nós para Deus, por exemplo, olhando para esse texto, é a nossa rendição sincera e sem medo. Jesus resolve ir para Betânia, e chega lá em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. Eles preparam um jantar para Jesus, e nesse jantar está lá Marta servindo a mesa, que é o óbvio, porque na cultura a mulher tinha que ficar realmente na cozinha servindo a mesa, os homens, Lázaro sentado à mesa junto com os demais homens, e a Maria devia estar onde? A Maria devia estar lá também, na cozinha, como aconteceu num primeiro momento em que Jesus passou na casa de Maria em Betânia e de Marta, e Maria sentou para ouvir. Maria falou assim, Marta falou para Jesus, Jesus, não te vê que eu estou cansada, eu estou servindo a mesa, pede para Maria vir me ajudar. E Jesus disse, mas por que você está preocupada com isso? Como quem diz, eu não te pedi comida, por que você está preocupada em me servir? Maria escolheu a melhor parte. Você está preocupada com o que você vai fazer para eu comer, para eu... Esse momento não é para isso. Ela escolheu a melhor parte, porque ela saiu do óbvio. E nesse jantar está todo mundo lá, e de repente Maria entra lá, faz algo totalmente diferente, pega um vaso de nardo, joga nos pés de Jesus, enxuga com o cabelo, todo mundo fica olhando. Eu falei, meu, que loucura é essa? Ela quebra o protocolo, ela muda tudo o que ela estava fazendo, ela sai da caixinha e todo mundo fica, meu Deus, isso não está na minha caixinha, isso não está programado, como é que é isso? Não, deu church, deu pane na caixinha lá, church não, church é a igreja, né? Deu pane na caixinha deles. Eles, como é que é isso, pelo amor de Deus? Essa mulher entrou aqui e faz um negócio desse, e ela se prostra diante de Jesus, ela faz o que é inabitual, ela quebra o protocolo, ela se rende diante do Senhor Jesus, ela se prostra diante dele, não importa se o jantar é para os homens, se a mulher tinha que servir, não tinha que servir, ela sentiu, ela entendeu que aquele momento era um momento em que ela podia fazer algo especial para Deus, e ela fez. Sem se preocupar com as críticas. A nossa rendição ao Senhor Jesus, a nossa rendição a Deus, ela deve passar por isso. João 12, 2 e 3 diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, que estava dentro do óbvio, servia, enquanto Lázaro, que também estava dentro do óbvio, estava à mesa com ele. Mas Maria não. Então Maria pegou uma litra de nardo, ou seja, um vaso de alabastro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com fragrância de perfume. O que eu quero dizer para você é que Maria, ela não derramou somente um vaso de alabastro cheio de um perfume caro. Aquilo mostra uma rendição. O que Maria fez mostra uma entrega. Maria se prostra para servir, para ser útil, mas não útil dentro da obviedade, ser útil do jeito que ela entendia e que ela queria ser, fazer algo diferente. E ela fez isso sem medo de ser julgada, e de fato ela foi julgada pelo que ela fez.
Amado, e ela fez isso não no secreto do quarto dela, ela fez isso publicamente. Ela não fez isso no secreto do quarto dela, ela não foi lá no secreto dela, e ela prostrou, e ela chorou, e ela se derramou. Óbvio que ela fazia isso, eu acredito como você também faz, eu quero acreditar que você faz, porque isso me faz sofrer, né? Não me faz sofrer, não me faz sofrer menos. Mas não, era num jantar, num momento social, num momento protocolar. Maria resolve abrir o coração dela, rasgar o coração dela. E ela então se prostra para fazer uma coisa, amados, como eu já falei, que não estava dentro do protocolo. No meio de um jantar, cheio de pessoas, no mínimo tinha ali Marta, Lázaro, a própria Maria, Jesus e mais 12 apóstolos, além de outros convidados. Essa mulher, e era uma mulher que deveria estar nos bastidores, porque onde estavam os homens, pela cultura, a mulher não deveria nem estar ali, mas ela resolve ir. E ela faz uma coisa que homem nenhum se propôs a fazer, ninguém que estava ali se propôs a fazer. Todos estavam ali para receber o jantar que estava sendo oferecido, receber o que Jesus estava dando. Mas Maria resolve entregar a Jesus e se render a Jesus. E ela o faz de uma maneira diferente. Sabe, às vezes a gente vem para o culto, às vezes não. Quando a gente vem, a gente faz o que é óbvio. Eu lembro que nós tínhamos uma irmã na nossa igreja, faz tempo que ela não vem, que ela fica muito na casa da praia com a mãe dela, cuidando da saúde da mãe dela. E ela levantava pela igreja, às vezes no meio do culto, e ela saía chorando, levantando a mão, falando em línguas, e ela saía chorando pelo meio do culto, e fazia, e ela não rodopiava, não dava escândalo, mas ela fazia, e ela chegava, encostava nas pessoas, às vezes no momento do louvor, ela mexia. E um dia o irmão chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor não vai falar nada para ela, não? Eu falei: irmão, o que você quer que eu fale? Não, pastor, ela está atrapalhando o culto. Eu falei: mas qual é o culto que ela atrapalha? Porque na hora da palavra ela senta e recebe. Na hora do louvor, na hora da celebração, na hora da adoração, qual é o problema se alguém quiser sair do lugar dele e dançar, e celebrar, e festejar? Não, você se escandaliza se alguém fizer isso. É capaz de você nem voltar no culto mais se alguém fizer isso. Essa é uma igreja carnal, onde já se viu. Se os jovens resolver fazer trenzinho e sair correndo aqui, pulando no momento de uma celebração, Jesus amado, o que é isso? Não volto mais nessa igreja. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça não pensa fora da caixinha. A gente é assim. A nossa adoração tem que estar dentro do óbvio. Irmãos, batam palma. Irmão, levante a mão. Diga para o seu irmão: eu te amo. Porque se não falar, você não fala. Pastor, mas se imagina eu falar para o irmão: eu te amo. Oxe, eu estava ali com a Camila agora. Camila pôs a mão no meu ombro e falou assim para o marido dela: desse jeito eu vou me apaixonar pela Camila. Ele falou: então, pastor, é isso que é meu medo. Com respeito, sabendo. Por que a gente é tão assim? A gente às vezes está na recepção, você nunca viu aquele irmão, você não lembra dele, mas você passa pelo lado dele, você vai lá do lado do abençoado que você viu, que você conhece, que você já falou com ele 3 vezes antes hoje. E aí, cara? Estou com saudade. Mentira. Mas com aquele abençoado que está lá sentado, que ninguém... O cara entra despercebido e sai como desconhecido, ninguém fala com ele, não faz parte do meu hall de amizade, porque você tem panela, não entra? Nós somos assim. Por que a gente não muda isso? Por que a gente não faz da igreja um lugar realmente de agregar, de trazer?
seu nome. Às vezes eu pergunto assim, eu não lembro de você. Não, pastor, mas a gente nunca se falou mesmo. Faz 2 anos que eu congresso. Eu falei, não, perdão. Me perdoe, 2 anos que você está aqui. A gente assim, às vezes a gente não percebe mesmo. Mas às vezes, amados, a gente faz isso porque a nossa caixinha, ela é condicionada para isso. Maria vai e quebra o protocolo. Maria faz algo que ninguém estava acostumado a fazer. Você não vê no Novo Testamento alguém fazendo isso. Mas Maria resolveu fazer, tanto é que Jesus diz, Mateus ou Marcos vai falar, em todo lugar onde for pregado esse evangelho, isso vai ser falado, isso vai ser citado para que o mundo saiba o que essa mulher fez. Porque é diferente. Atitudes que nós temos em santidade, atitude que nós temos de rendição, em temor e tremor, isso fala muito de nós diante de Deus. Isso fala muito da nossa adoração, isso fala muito do nosso coração, isso fala muito da nossa disposição, isso fala muito quem nós somos. E o quanto nós amamos esse Deus, o quanto nós queremos servir esse Deus. Nós precisamos ser extravagantes na nossa adoração, mesmo que a pessoa do lado não goste, paciência. Mas a gente precisa ser assim. Eu lembro que uma vez, eu estava numa segunda-feira à tarde, um sábado à tarde, estava tendo o culto dos jovens. E eu entrei lá no culto, estava um som, mas pense num som. Eu falei, meu Deus amado. Mas eu entrei lá e só via a rapaziada pulando, celebrando, cantando, mas o som estrumbando. Fiquei com medo que o teto subisse. Daqui a pouco eu olho lá, vejo o irmãozinho, irmão Jair. Irmão Jair assim. Aí eu passei por trás, ele me viu. Pastor! Que tinha que gritar para ouvir, né? Vem aqui! Dá uma olhada nisso. Eu estou olhando, o som está alto, né, irmão? Alto? Eu que não tenho problema com o ouvido, começou a falar. Eu falei, irmão, eu estou indo embora, porque esse culto não é para mim. Você vai ficar aí? Não, eu também vou. Cada um tem seu jeito de adorar, sim ou não? Mas por que a gente se escandaliza? Por causa da nossa caixinha. Porque a gente tem medo. A gente não gosta disso. Óbvio que eu não estou falando de mundanizar. Óbvio que eu não estou falando de trazer o mundo para dentro da igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Marta, ela quebrou o protocolo. Marta, ela deu uma lição para todos nós. De que a adoração, ela vem acompanada de rendição. De que a adoração, ela vem acompanhada de uma entrega. Que é muito particular e muito pessoal. Enquanto Marta estava preocupada em servir, e provavelmente Maria ajudou, agora era a hora, ela sentiu naquele momento de fazer aquilo. Mas se alguém no meio do louvor sair lá do lugar e vir aqui se prostrar diante do Senhor e se ajoelhar e deitar no chão, encostar a barriga no chão no meio do louvor, todo mundo vai pensando, esse cara deve ter aprontado essa semana, hein? Meu Jesus amado, fiquei imaginando qual foi o pecado que ele cometeu para fazer isso. Se é casado, então deve ter adulterado. A atitude de uma pessoa reverente faz todo mundo pecar, porque julga ao ver. Porque nós somos assim. A gente sofre, amados, e me permitam dizer isso, eu não estou chamando ninguém aqui de traidor, mas a gente sofre da síndrome de Judas. Porque a intenção do nosso coração nem sempre é sincera. Quando a gente olha para alguém que está adorando, que está servindo, que está celebrando, que está fazendo aquilo que ela ou ele sente para agradar a Deus. Eu quero que vocês entendam, eu não estou falando de fazer alguma coisa que escandalize todo mundo. Não é óbvio que se uma pessoa entrar aqui seminua, pastor, eu estou adorando. Não, aqui não, filho. Assim você vai adorar no seu quarto. Mas com ordem, com decência,
expressar sua liberdade. Não pode, por quê? Porque a nossa caixinha não permite. Maria quebrou essa caixinha. E isso fala demais de nós para Deus. A segunda coisa que eu vejo, e que fala muito de nós para Deus, são os sacrifícios que nós oferecemos a Ele. Há sacrifícios, amados, e preste atenção nisso. Há sacrifícios que têm preço, mas há outros que têm valor. Deus não recebe sacrifícios pelo preço, Deus recebe sacrifícios pelo valor. O que valoriza o sacrifício não é o que sai do bolso, é a intenção do nosso coração. Não é o que nós oferecemos, mas como nós oferecemos. Judas, ele colocou o preço no sacrifício de Maria. Jesus viu valor no que ela fez. Algo que nem ela mesma sabia o que estava fazendo. Versículo 4 e 5 diz o seguinte, do texto que nós lemos de João 12, 4 e 5. Ali prepararam, 4 e 5, obrigado. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Judas já sabia quanto custava aquele vaso, aquela litra de perfume. 300 denários. O sacrifício dela tinha um preço para Judas, 300 denários. Um denário, na época de Jesus, equivalia a um dia de salário. Vamos lá, trabalhando das 8 às 18, recebia um denário. Com um denário, a pessoa comprava até 8 pães, ou 8 quilos de pães, aproximadamente, mais ou menos. Na época de Jesus, a refeição mais conhecida era pão, vinho e peixe. O vaso de perfume que essa mulher comprou, Maria, custava ou custou, no cálculo de Judas, 300 denários. O ano tem quantos dias? 360 e... Bom, se custa 300 denários, significa que essa mulher trabalhou aproximadamente 10 meses para comprar o perfume. Para ela teve um preço, mas para Jesus teve um valor. Às vezes a gente fala assim: não, eu não preciso dar para Deus algo que me custe. Deixa eu dizer algo para você. Lá em 2 Samuel, primeiro nós vamos ler Salmo 51, 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17. Esse salmo é o salmo do arrependimento de Davi. Davi havia pecado, vocês sabem qual era o pecado. Não só o adultério, mas o assassinato e um monte de coisa. E esse salmo é o salmo do arrependimento dele. E no versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ele está dizendo o seguinte: Deus não está preocupado com o sacrifício e nem com o holocausto, porque se ele se interessasse por isso, eu daria tudo para ele. Mas Davi não está dizendo que eu não tenho que sacrificar, que eu não tenho que dar, até porque ele estava no Velho Testamento. Mas ele estava dizendo: mais importante do que o sacrifício, mais importante do que o holocausto, é a forma como eu vou entregar isso diante de Deus, é a maneira como eu vou depositar isso no altar de Deus, é a maneira como eu vou entregar isso para Deus, a intenção do meu coração em fazer isso. Ele diz: há um espírito quebrantado e contrito, Deus não despreza.
Porque ele disse: se na minha situação sacrifício resolvesse, eu daria todos. Se holocausto resolvesse, eu daria tudo. Mas de que adianta eu dar sacrifício? De que adianta eu oferecer holocausto se eu não estiver arrependido com o que eu fiz? Ou pelo que eu fiz? Se eu não estiver quebrantado pela atitude absurda que eu fiz? Eu adulterei. Eu mandei matar o marido da mulher para ficar com ela. Eu engravidei uma mulher que não era minha. Eu fiz um abismo, foi chamando outro abismo, e eu fiz um monte de bobagem. E falei: de que adianta eu dar holocausto? De que adianta eu dar sacrifício, se eu não estiver com o coração contrito, quebrantado e arrependido? Ele não está falando que não tem valor, ou melhor, não tem um preço o sacrifício. No meio de toda essa situação, lá em 2 Samuel 24, 18 a 25, eu quero ler para você algo que aconteceu. Diz assim: naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gade, que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse: por que o meu senhor e rei veio a este seu servo? Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que se cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: ó meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar e oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. E ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Ele era rei. Araúna tinha uma fazenda, um vale. Deus manda Gade avisar a Davi: vai lá e constrói um altar. E ali no altar você oferece sacrifícios a mim. Eu vou cessar a praga causada por causa do seu pecado, Davi. E Davi então vai para lá. Deus não disse para Davi: compre. Ele diz: vai lá e edifique um altar. Vai lá e sacrifício. Ele não disse nada: olha, vai lá e compre. Ele só disse: vai lá e edifique. E Davi chega lá com seus soldados. Quando Araúna vê, se prostra diante do rei, Senhor, e diz: oh meu Senhor, meu rei, que maravilha te receber. O que o Senhor está fazendo por essas terras? E ele disse: oi Araúna, eu vim aqui para comprar um pedaço da sua terra, que eu vou edificar um altar aqui, e vou comprar um pouco dos seus bois, que eu vou sacrificar ao Senhor. Então Araúna diz: não, o Senhor não precisa fazer isso. Toma a terra. Qual é o espaço que o Senhor quer? Qual é a área que o Senhor quer? Pode pegar a área. Quantos bois o Senhor quer? Quantos gados? Na condição de rei, ele poderia fazer isso e não estaria pecando. E o dono estava dando para ele a terra. Ele poderia dizer: oh, louvado seja Deus,
Deus está realmente me abençoando, porque eu não vou precisar nem comprar, Ele vai me dar a terra, vai me dar o gado. Mas Ele disse: não, eu não quero o que você está me dando, eu quero pagar, eu quero que tenha preço, eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe, algo que seja fruto do meu suor, do meu trabalho. Eu não vou dar a Deus um presente que alguém me deu, eu vou dar algo que veio do meu suor, do meu salário, do meu trabalho. É isso que eu vou dar ao Senhor, algo que me custe. E é isso que Maria faz. 300 denários, quase um ano de salário. Não é um mês, são quase 10 meses. Imagine você, 10 meses trabalhando e todo mês entregando para o Senhor. Pastor, eu quebro, eu sei, mas ela fez isso. Quanto tempo ela guardou? Não sei. Quanto tempo ela economizou? Também não sei. A Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é o que Judas, o traidor, diz: é caro, é muito caro. Dá para ajudar muita gente com 300 denários. Dá para matar a fome de muitas famílias. Dá para ajudar muitas pessoas. Dá para fazer algo muito bom socialmente. Por que não se vendeu? E Jesus diz: basta. O que vocês estão perturbando ela? O que ela fez foi para me preparar para a minha morte. Ela quis me agradar. O sacrifício de Maria falou tão forte ao coração de Jesus que ele sai em defesa dela e diz, como quem diz: nenhum de vocês se propôs a fazer isso. Ninguém de vocês se propôs, agora ela está fazendo. Por que vocês não fazem serviço social com o dinheiro de vocês? Por que vocês querem dela? Mas Jesus sabia que Judas era um traidor e ladrão. Mas o que eu quero dizer, amados, é que os nossos sacrifícios normalmente são das nossas sobras e não das nossas faltas. Normalmente quando a gente vai dar uma oferta, a gente calcula o que está sobrando para dar. Ninguém, ou pelo menos boa parte, não entra num aperto, eu vou fazer um sacrifício, porque a gente tem um versículo pronto. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer misericórdia. Eu não vou sacrificar. Eu não vou apertar a minha família. Eu não vou apertar ninguém. Eu não vou me apertar para entregar, porque não é isso que Deus pede. Não, mas Deus não pede nada para você. A única coisa que Deus pede é o nosso coração, e nem isso a gente dá. Jesus diz, e o autor de Hebreus escreve: filho meu, dá-me o teu coração. E a maior prova que o seu coração não está na mão de Deus é que quando Ele pede alguma coisa, você não dá, você não faz, você não está pronto. Por quê? Porque nem o coração você deu. Porque a hora que você dá o coração, Deus muda você. A gente dá o coração a Deus para algumas coisas, para outras não dá. O nosso coração é fragmentado. Isso aqui eu posso entregar, esse não. Nós somos assim. Mas Maria, ela resolve entregar algo que chamou a atenção de todo mundo. Eu acho interessante, nós temos muitas pessoas, graças a Deus. Mas nós temos uma irmãzinha na nossa igreja. Faz muito tempo que ela não vem. O Robson visita ela, a Helena visita ela, que ela tem dificuldade na visão e para andar. Mas todo mês ela faz questão de, quando a gente vai visitá-la, os irmãos, trazer para a igreja o dízimos e as ofertas. Às vezes eu vou na casa, uma vez por mês eu vou lá na minha mãe. Minha mãe não vai mais para a igreja, 94 anos de idade, não anda, com muita dificuldade, né? Então anda com muita dificuldade.
E às vezes eu chego lá e falo assim: mãe, como é que tá as coisas? Ela fala: tá bem. Eu falei: e o pessoal da igreja? Faz uns 3 meses que eles não vêm nem buscar o dízimo. Eu falei assim: mas como assim, mãe? O dízimo está aqui guardado, eu estou esperando alguém passar aqui para pegar. Aquilo queima, aquilo me machuca. Sabe por quê, amado? Porque é uma fidelidade que não cabe na nossa caixinha. A gente já pensaria se não vem buscar porque não está servindo, então vou usar. Mas ela guarda, essa irmãzinha guarda. E não pense você que ela guarda o que sobra, não. Às vezes está faltando, está apertado. Falei, a minha irmã fala: mãe, a senhora tem aquele dinheiro lá, a senhora não quer usar esse mês? Lá não mexe não, porque lá não é meu, lá é do Senhor. Essas coisas falam muito para Deus de nós. E eu não estou falando de dinheiro, eu não quero que você pense: pastor, hoje pregou sobre dinheiro. Não, eu estou falando de tempo. Hoje de manhã eu falei assim: às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, com líder de C. Eu não quero liderar em C porque dá muito trabalho. Cara, eu tenho certeza absoluta que C dá trabalho. Por quê? Porque você dá. E você não é diferente dos outros. Se você não desse trabalho, eu diria para você que era diferente. Mas você dá trabalho. Eu dou trabalho. Pastor, eu não dou trabalho para ninguém. Pergunta para Deus. Mas a gente: pastor, eu não vou no culto porque eu não tenho tempo. O senhor entende? Eu não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos fazer uma continha aqui, uma conta rápida. Uma conta rápida. O dia que você tiver o privilégio de encontrar com Elon Musk, pergunta para Elon Musk quantas horas tem o dia dele. E eu acho que ele vai falar para você que tem 24 horas e alguns segundos. Se você, o dia que se encontrar com Bill Gates, pergunta para o Bill Gates: Bill Gates, quantas horas tem o seu dia? Eu acho que ele vai falar que tem umas 48 horas o dia dele. Não, ele vai falar que tem 24 horas. Todo mundo recebe a mesma quantidade de horas de tempo. Todo mundo. E não dá para acumular. Não dá para acumular. O interessante, preste atenção no que eu vou falar. E se não servir para você, joga fora. Quantas horas por dia você fica no celular, na internet? TikTok, Instagram, Facebook. Tem gente que já está tendo até tendinite. Quantos capítulos você maratona por semana? Netflix, Prime, Disney. Quantas vezes você fica? É a mesma quantidade que você fica orando? Você pode falar o que você quiser, mas não fale que você não tem tempo para servir ao Senhor, porque você tem. É mais honesto você falar: não quero, porque tempo você tem. Deus não tem culpa se você administra mal o seu tempo, ou se você usa de outras maneiras. Sabe o que Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo? Gastar dissolutamente tudo que ele tinha. A gente gasta dissolutamente o nosso tempo. E quando a gente não tem tempo, a gente fala: Deus, eu não tenho tempo. E ele fala: mas isso eu não posso te dar mais. Aprenda a administrar. Gestão de tempo é uma coisa tão interessante e importante. É um sacrifício. Pastor, o senhor precisa entender que o tempo está escasso. Não está escasso, é o mesmo. Veja, naquele momento Marta estava servindo, Maria serviu, ajudou provavelmente. E naquele momento ela abre um hiato e ela vai lá e faz algo interessante. Ela abre um hiato no tempo que ela não tinha, ela encaixa e vai lá e faz aquilo que Deus está pedindo, que ela sentiu no coração. Ela fez e provavelmente ela voltou novamente para servir. Ela cede o cabelo dela. Você imagine
As mulheres de hoje, chegando diante de Jesus, por favor, traz o vaso para mim. Por favor, vira no pé. Jesus, só um pouquinho, vai virar no seu pé. Agora traz a toalha. Aquela toalha lá que tem pó de ouro. Traz ela. Oh, Jesus. Ai, Jesus. Maria não. Maria é diferente. Vai com o vaso. Vai lá. No pé de Jesus. Hoje você diria: que nojo! Que nojo! Enxugar o pé com o cabelo, que nojo! Passar lama no olho de alguém para deixar de enxergar, que nojo! Porque nós estamos dentro de uma caixinha. E tudo para nós é nojento quando sai dessa caixinha. Ah, meu Pai. Quando que a gente vai sair dessa caixinha? E entender que a adoração e que o sacrifício, ele não tem um preço. Ele precisa ter um valor para Deus. Ele precisa ter um valor. Por último, gratidão. A gratidão fala muito de nós para Deus. A gratidão é a maior expressão de contentamento que o adorador pode demonstrar a Deus. Nossa atitude diante dos outros reflete a disposição do nosso coração. Mas a gratidão é a real intenção daquilo que nós queremos de Jesus ou expressamos como forma de agradecer ao que Ele tem nos dado. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Levíticos capítulo 22, versículo 29 diz: quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão, não é qualquer sacrifício, não é pelo perdão do pecado, não é sacrifício pela colheita, não é sacrifício pela cura. Ele está falando, quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. A expressão, e hoje, no final do ano, a gente costuma falar assim: gente, nós vamos fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Nós vamos fazer uma oferta de gratidão. Então faz as suas contas, faz os seus cálculos aí e traz no altar do Senhor uma oferta de gratidão ao Senhor. Não é uma oferta para pedir prosperidade, é para pedir cura. Não, é oferta de gratidão. E oferta de gratidão não é pelo que nós vamos receber, é por tudo que nós já recebemos. E também não é pagamento, é uma expressão. E a gente espera, ou melhor, quando nós fazemos isso agrada o coração de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, ele fala algo tão forte que eu quero que vocês prestem atenção. Abra a mente de vocês para isso entrar na mente e no coração de vocês. Pois o serviço assistencial de vocês, olha o que ele diz: tudo que vocês fazem, que vocês doam para abençoar alguém, olha, de vocês não apenas supre a necessidade dos santos, não apenas supre a necessidade, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus.
Ele diz: quando você está ajudando alguém, quando, por exemplo, tem lá o quilo do amor e você traz a noite da solidariedade, o final de ano, na oferta de gratidão, ou quando você ajuda, nós fazemos uma ajuda para ajudar uma casa de recuperação, uma família, o que vocês estão fazendo não somente supre a necessidade das pessoas, mas isso é uma expressão, isso é uma forma de você dizer para Deus, e de muitas maneiras: Pai, eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem me dado, pelo que o Senhor tem suprido na minha vida. Deus vê o que você faz para o outro, mas diante do Senhor, o que você faz, Deus entende: essa pessoa sabe ser grata, esse filho é grato, essa filha é grata, porque a atitude dela e dele expressa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Paulo está dizendo: o trabalho assistencial que vocês fazem, as doações que vocês dão aos pobres, aos necessitados, tudo que vocês ajuntam na igreja e vocês dão para as pessoas, é óbvio que supre a necessidade, mas muito mais volta o texto para mim, muito mais do que isso. Ele diz: mas também, o texto de 2 Coríntios, por favor, volta para mim. Mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. A gente costuma dizer que o maior pecado da igreja é o pecado da ingratidão, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não sabe ser grata. Ela sabe ser grata assim: olha só, Senhor, eu te dou graças pelo que o Senhor fez pela minha vida. Muito obrigado, Senhor, por ter curado meu filho, por ter me dado emprego. Oh Senhor, obrigado, eu sou muito grato ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pela minha esposa, eu sou grato pelos meus. Senhor, eu tenho gratidão ao Senhor. Todos nós expressamos isso, mas mexe no bolso como uma expressão de gratidão, para ver se a gratidão sai. Eu não vou dar dízimo, Senhor, eu já dei. Eu não vou dar uma oferta, Senhor, porque eu também já dei. Mas eu vou dar ao Senhor uma oferta de gratidão, porque esse mês eu fui tão abençoado, Senhor. Eu fui tão visitado pelo Senhor, Pai. Esse mês o Senhor fez tantas coisas por mim, Senhor, que eu preciso, Senhor, expressar a minha gratidão. O que a minha igreja está precisando? O que aquela família na minha IC está precisando? Eu vou ajudar, Senhor. E essa aqui é a expressão. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma campanha aqui na igreja para comprar eu não sei o que tinha aqui que nós fomos comprar, não é aqui, lá embaixo. Era um valor, nós estávamos comprando o terreno. Aí os irmãos falaram: pastor, nós vamos fazer uma campanha. E nós fizemos uma campanha. A campanha foi maravilhosa. Eu fiquei quietinho, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Passou mais ou menos uns 3 meses, os irmãos me chamaram. Falaram: pastor, eu não sei o que está acontecendo. A nossa igreja não tem desempregado, mas o dízimo caiu, pastor. Mas o dízimo despencou. Eu falei assim: eu sei o que é. É a oferta que as pessoas estão dando para o sítio. Eu cheguei para a igreja, eu falei. Quer dizer, eu não falei, eu debulhei. No outro mês, o dízimo normalizou e as ofertas continuou. Tem coisas que é óbvia. A gente faz esmola com o dinheiro dos outros. A gente gosta de fazer esmola com o dinheiro dos outros. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o dízimo da nossa igreja é muito alto. Eu tenho um salário altíssimo, pastor. Deus me abençoou. Então sabe o que eu estou fazendo? A nossa igreja era lá, uma igreja numa área simples, humilde, lá na Agudos ainda. Então eu resolvi, pastor, eu estou fazendo o seguinte, olha como é que eu estou fazendo. É um negócio fantástico isso. Eu 50% dou para a igreja, porque a igreja precisa, né, pastor? Então 50% eu compro em cestas básicas, eu distribuo para as famílias. E
25%, e outros 25% eu ajudo um irmão aqui, uma mão ali. O senhor, o que o senhor acha? Eu falei assim, cara, faz o seguinte, o mês que vem, me dá seu salário, porque eu estou querendo ajudar umas famílias aí, e eu preciso de um dinheiro bom. Já que você tem um dinheiro gordo, me dá o seu salário, que eu vou ajudar ela. Falou, ô pastor. Eu falei assim, cara, é muito bom fazer esmola com o dinheiro dos outros. Deus não te autorizou a fazer isso. Se você não quer dar o dízimo na igreja, porque a igreja é simples, é uma igreja pobre, como você diz, e é muito dinheiro, não dê. Mas não faça isso. Não faça isso. Porque Deus não te autorizou a dar. Imagine eu pegar o seu salário e dar para os pobres. O que você acha disso? O que você acha, Nicolas? Não, você não ia gostar, Nicolas? O que você acha, Judão? Pegar aquele salário gordo, né? Estou brincando, gente. Embora eu profetizo que seja. Amém? Não é? A gente faz isso. Ah, pastor, nós vamos fazer uma campanha. Vamos, mas olha, Deus sabe. Eu vou pegar 10% do dízimo, então eu tiro 80% de dízimo, 20% de campanha. Pastor, eu estou participando, eu estou ajudando. Você está enganando quem? Eu você já engana todo dia. Quem está me entendendo? Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Sabe por quê, amados? Porque o desejo do coração de Deus é nos abençoar. O que Maria faz é uma expressão de gratidão tão grande. Óbvio que Maria era dizimista, até porque ela estava lá. Óbvio que Maria era uma mulher fiel, mas 10 meses do salário dela oferecendo como uma expressão de graça. Não estou falando que você tem que fazer isso. Eu quero que você entenda que o nosso coração tem que estar nas mãos do Senhor. Que aquilo que nós fazemos, temos que fazer com alegria. Que nós, amado, muitas vezes precisamos fazer algo mais para que Deus conheça o nosso coração. Nós temos que parar de ser consumidores, crentes que consomem, para ser filhos de Deus que produzem. Alguém disse que 90% do cristão no mundo é consumidor e 10% produz, é produtor. O que ele está querendo dizer? 10% trabalha para 90% consumir. 10% de uma igreja trabalha para 90% consumir tudo que é feito dentro de uma igreja. Nós precisamos entender que o nosso coração e que o que Deus quer fazer conosco é algo revolucionário. E eu tenho de Deus essa visão. Diante de Deus, o que eu estou falando para vocês é algo do céu. Mas enquanto a gente estiver dentro da caixinha, você não precisa de mais. Dá o que você tem. Você não precisa de mais. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero mais. Para que você quer mais? Se for só para você, o que você tem é suficiente. Ah, pastor, eu estou pensando em algo muito maior. Para que você quer esse algo muito maior? Para você? Sim. Não, o que você tem é suficiente. Porque quando o outro tem o que nós temos, ou seja, quando a gente aprende a fazer isso, e quando a gente expressa a Deus a nossa gratidão, amados, quando nós expressamos a Deus, e a nossa gratidão tem que ser expressada no culto, tem que ser expressada em casa, tem que ser expressado quando nós temos e quando nós não temos, porque em tudo nós temos que aprender a dar graças. Amém? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Coloque-se de pé.